Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui para começar mais um episódio, eu e Marcela, e a gente vai falar de um tema que, pra mim, que sou muito pragmática, é emblemático, que é gerenciamento aí de carreira, gerenciamento de advocacia, na realidade, e a aplicação aí para advogado que é autônomo, que é empreendedor. Gente, eu até recebi um direct, juro, não sou tão blogueira assim, mas recebi perguntando essa questão até mesmo da gestão de prazos e tal. Como fazer para conseguir ter uma organização sendo autônomo, já que você, teoricamente, não bate ponto, você não tem aquela rigidez, né, de blocos do que tem que fazer, de como se organizar para conseguir fazer essa gestão e esse gerenciamento da advocacia autônoma. E tu se organiza bem, né? Porque eu vejo segunda, tu sempre começa, né? Eu vejo não só no Insta, né? Porque a gente tem amiga, mas assim, aqui a gente tá fazendo o formal, né? Tu se organiza segunda-feira de manhã, tu tem teus tardes livres, tu consegue gerir super bem teu tempo. Eu sou muito organizada. Então, assim, não, é real, isso é com tudo. Então, foi um ponto difícil pra mim na advocacia autônoma. Eu me senti perdida no início, tipo, meu Deus, cadê? Como é que eu vou fluir isso? Então, eu realmente parei, gente, bem artesanal, porque eu digo que eu sou organizada, mas eu sou analfabeta tecnológica. Então, é tipo, tudo bem artesanalzinho. Fiz a minha planilhazinha do que eu iria fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E entendendo, né, na minha cabeça metódica, de que aquilo ali era também flexível, mas que era a minha prioridade. Então, eu consegui organizar um fluxo do que fazer para eu conseguir também ter esses tempos livres para viver, né, de fato. E eu acho que uma questão que eu acho que faz muita diferença quando eu vejo a tua organização, porque eu sou extremamente bagunceira, mas obviamente, eu preciso do mínimo de organização ali pra não me perder. Só que eu vejo que tu tem até um dia de descanso, diríamos assim, agendado, né? Total. Total. O que é que eu faço, basicamente? Sério. Na segunda-feira, é aquela coisa. Eu já fiquei o meu final de semana inteiro, praticamente, descansando. Eu fiquei 100%, muitas vezes, né? Pra minha filha. Então, a segunda-feira é o dia que, como você fala, né? De gás total. Então, eu paro. É o dia que eu mais trabalho, digamos assim. E eu faço a minha gestão processual. O que é que eu faço? Eu paro, abro o PJE, acompanho ali, vejo tudo que tem de expediente. Se for, né, uma intimação já simples, eu já dou ciência ali, já junto, sei lá, umas custas, já junto, tipo, os dados para audiência, já resolvo. Se for uma coisa mais complexa, eu já agendo. Aí eu tenho uma outra planilha de redação de prazo, que ali eu vou monitorando. Então, tomei ciência, sei qual é o prazo, agendo ali no meu prazo. Também, olhando tudo isso do PJE, eu paro, já faço todas as agilizações pela plataforma online, tá? E também, eu geralmente faço, né, dou um feedback para o cliente de 30 a 45 dias, eu vou ali, não é nada formal, não é aquele relatório com design, nada. Passo a mensagem no WhatsApp, oi, sou fulano, tô passando aqui para ter atualizado o processo e tal, e atualizo. Então, é como se fosse... Faço isso toda segunda-feira, mas não para as mesmas pessoas. Porque senão, se eu for parar para dar, tipo, uma vez no mês para todo mundo, é muito pesado. Então, eu vou manejando de forma que fique mais simples. Na terça, eu já trabalho a parte de prospecção. E se fosse semanal esse feedback pro mesmo cliente? Não, socorro, não dá. Exatamente. Concluso. Aí, às vezes, eu até tento explicar isso, que é um tempo normal para estar da mesma forma, que o prazo... praticamente ficou ali 30 dias, né? Se for contar que foram 15 dias úteis, enfim. Na terça, eu já tento trabalhar a prospecção. Então, o que é que eu faço? Eu entro em contato com clientes que entrarem em contato comigo, dou esse retorno. E aí, tá passando para saber se conseguiram assinar os contratos, passando para saber se vão dar andamento na demanda, faço isso. Fico pensando no que é que eu posso fazer para... aumentar a minha prospecção. Geralmente, já faço também a minha produção de conteúdo, né? Como se fosse tipo, eita, pronto, já planejei tudo que eu vou postar, fiz lá a artezinha, treino trabalhar nisso. Porque a minha terça, eu sempre digo que a tarde, em regra, é dedicada ao meu avô. Então, volto para quarta e na quarta vou de novo para bloco de redação, dou uma olhada no PJE, vejo o que andou, o que não andou. Porque muitas vezes, gente, a gente faz ali a solicitação online... Óbvio que muitas vezes acontece na hora, né? No mesmo dia. Mas depois tem um tempinho. Então, quando eu olho na quarta, se não for algo tão urgente, eu não vou na quinta diligenciar. Eu espero, pode ser que aconteça, né? Que na semana que vem já esteja tudo resolvido. Se é algo urgente, na quinta praticamente eu já estou aí saindo para cobrar isso que eu já tinha cobrado na segunda. E a sexta eu deixo como se fosse assim, de... Eita...
vou fazer aqui coisa que eu gosto de fazer, que é coisa de gestão, de planilha. Então, eu geralmente faço meu planilha. Eu gosto. Faço, tipo, a gestão financeira. Vejo se fizeram os pagamentos, se não fizeram, se eu já tenho que emitir alguma nota, se não. O que é que eu tenho que fazer para aumentar o faturamento, ou o que falta eu fazer nessa semana ou durante as outras semanas para atingir a meta. Então, eu dou uma olhada assim e, muitas vezes, fica alguma pendência que eu jogo para ali. Eu acho muito legal, sabe por quê? Porque eu também faço isso, que é agendar o descanso. Então, muita gente me pergunta assim, como é que tu consegue passar a tarde pegando menino, levando menino, vai pro tênis, vai pro inglês, e também sextar, né? Quinta-feira, a partir do meio-dia, eu não trabalho. A pessoa, como é que tu consegue? Galera, se a minha agenda é minha, a partir de quinta-feira, meio-dia, eu não agendo mais nada. Então, a organização da agenda do advogado, que é dono da própria vida, ela é simples. Afinal, você que agenda a maioria dos seus compromissos. Então, eu gosto muito quando eu vejo que, tipo, muitas vezes tá no spa, né? Dia de quarta. Aí eu faço, tipo, já sei que esse dia de quarta já não agendou coisas pra fazer. Porque se você agenda coisa pra fazer na quarta e você não cumpre e vai pro spa, aquilo te incomoda. Exatamente. Eu digo que eu sou aquela pessoa, né, que trabalho. Eu era essa pessoa. Eu me sentia irresponsável se eu não estivesse trabalhando numa segunda tarde. Como se isso, eu sei que é uma cultura que eu que tive que quebrar em mim. Hoje eu tenho essa consciência e, graças a Deus, eu estou tentando ser cada vez mais leve, mais tranquila quanto a isso, se tiver tudo organizado. Porque, como você disse, caramba, eu não tenho nenhuma pendência. Tá tudo fluindo, tudo direitinho, eu já fiz tudo. Qual é o problema de ter descanso, né? A gente não está aqui falando de um descanso irresponsável, a gente está falando com responsabilidade. Então, eu tento sempre ter essa pressão maior na segunda, porque se até qualquer intercorrência, se eu gripar na terça, na quarta, eu vou estar sossegada que tudo que era urgente, tudo que era para estar dominado, na segunda-feira eu fiz. Pra mim, o desempenho, eu geralmente trabalho mais segunda e terça, né? A segunda até mais que a terça, porque terça eu tenho tênis, né? E aí, a prioridade primeiro, né? Então, terça-feira de manhã, eu acordo cedo, né? Pra levar o menino na escola. E depois tenho tênis, mas naquele intervalo ali eu produzo. Mas o desempenho de segunda e terça é muito maior do que quarta e quinta. Não só porque eu dedico mais horas, né? Segunda e terça. Mas eu tô muito mais descansada. Minha cabeça tá muito mais disposta a fazer tudo que é difícil. Tudo que é difícil, hoje em dia, abaixa na segunda-feira. Prazo difícil, contato com algum cliente que deu algum problema, tudo que for difícil, que puder esperar, vai esperar a segunda, que é o momento que você tá mais tranquila, que é o que tu faz também. Exatamente. E aí, com isso, eu consigo, digamos assim, agendar. Porque eu vou ter, né, os meus dias praticamente fixos de sair para ir pro fórum. E aí, eu já aproveito a saída que eu fiz para já aproveitar que eu tô pela Zona Sul, né? E já vou para um outro lugar, um descanso, digamos assim, quando eu largar ali do fórum. Claro, gente, que o que a gente está falando aqui não é uma regra rígida, porque a gente não está tratando aqui se tiver tipo uma sentença ali na iminência de sair, aí a gente precisa despachar, um liminar pendente ou uma coisa que precisa tipo notificar com urgência. Não é isso. A gente está falando de um fluxo normal, né? Óbvio que se eu, sei lá, se eu ajuizei uma ação na sexta e é uma liminar, eu vou estar correndo lá de tarde, ou então vou estar aqui para ir lá e resolver essa liminar. Então, é uma questão de organização que, para mim, eu acho que é o ponto assim, principal para o advogado autônomo. Porque muita gente diz assim, ai meu Deus, eu sou autônomo, eu tenho a sensação de trabalhar 24 horas por dia. Eu tenho, tá? Eu sou a pessoa que fala isso. Mas não é o trabalho sentado no computador. É como a gente conversa, tipo, eita, meu WhatsApp tá aqui, eu tenho certeza que tem gente falando, tem cliente falando, tem alguém que me procurou, graças a Deus, tipo, hoje meu número, eu sempre digo, já tá na roda do mundo, então alguém fala e tal. Eu vou ter que responder. Mas eu vou estar respondendo, talvez no shopping, talvez numa praia, tipo, vivendo, entende? Mas, efetivamente, sentada, trabalhando, se você tiver organização, você consegue, né? Estruturar esse fluxo. É muito engraçado, porque isso é questão, assim, eu acho que de personalidade e de mentalidade, né? Porque a gente é muito diferente em relação a isso. Eu tô em qualquer lugar, eu vou responder cliente de domingo a domingo, mas eu falo, pô, não tô trabalhando não, pô, tô aqui no shopping respondendo cliente, isso não é trabalho. Eu tô tomando um sorvete, tô tomando um vinho, tô no happy hour, tô na praia, respondendo cliente, de boa pra mim. Só que a questão é de como você se sente, assim, né? De, tipo, tu se sente trabalhando. Eu me sinto, tipo, descansando. Não, eu tô descansando, pô, tô só respondendo o povo aqui no WhatsApp. É ponto de vista, né? Na terapia, eu entendi que era pelo meu lado metódico. É como se fosse assim, estou trabalhando, estou trabalhando, não estou trabalhando, não estou trabalhando. Então, pra mim, virar essa chave que eu tô vivendo, mas também posso responder, não é a questão de não querer responder, mas é como se fosse
pô, não larguei, né? Não larguei, eu tenho que responder ainda. Não larguei, eu tenho que responder ainda. Eu estava conversando com Juliana, que é minha nutricionista, e ela disse que no domingo estava fazendo as dietas e tal. E aí eu disse, é engraçado, né, Ju? A gente tanto trabalha todos os dias, porque se na sexta-feira eu não estou ali sentada trabalhando, mas eu estou respondendo um cliente, na minha visão, como a gente estava aqui, eu tô trabalhando, né? Não é uma coisa que, pronto, corri, fui embora, acabou-se o mundo. Não, estou trabalhando. Mas a gente também não trabalha todos os dias. Veja, segunda-feira vai ter um bloco grande na minha vida de não trabalho. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, é assim, vivo todos os dias, não trabalho todos os dias, mas também trabalho todos os dias e muitas vezes esse trabalho de forma diferente, né? A sexta-feira, geralmente, é no WhatsApp, mas eu tô no WhatsApp na rua, né? Vivendo, entendeu? E eu não consigo hoje, verdadeiramente, enxergar outra forma ou outra profissão que me desse essa possibilidade. Não, total. Quando eu penso em qualquer outra profissão, que para ter essa liberdade que a gente tem como advogado autônomo, né, que não é a realidade de todo mundo, mas que é uma realidade construída, né, como não era tua um tempo atrás, como Total. você não pensava que essa vida era possível, tipo, como você não projetava essa vida para você. A maioria está sempre engessada ali em alguma situação. Eu digo assim, eu sempre falo, eu trabalho no máximo 20 horas por semana. Segunda e terça, 6 horas por dia. Quarta e quinta, 4 horas por dia. Só que, quando eu estou respondendo cliente, no feedback, eu não me considero trabalhando. Justamente por não estar sentada. Para mim, essas 20 horas é tipo... Estou sentada, focada no trabalho, ou delegando, ou redigindo, ou revisando, organizando raramente, vai. Mas o resto... E... Eu trabalho a imensa minoria do meu tempo durante a semana. Só que no resto do tempo eu também estou dando feedback pro cliente, respondendo no WhatsApp. Isso. E muitas vezes essa resposta, até final de semana, é tipo... Fala comigo na segunda, não estou trabalhando hoje. Me cobra na segunda se não for nada urgente, né? Eu digo, ainda enxergo, tipo... Ai, meu Deus, estou trabalhando, ainda vou responder o WhatsApp e tal. Mas, para mim também, eu consegui enxergar hoje de outra forma. É como se fosse, estou aqui... vivendo, eu posso viajar amanhã, se alguém adoecer, passar essa semana mesmo, minha filha gripou, então foi a semana inteira dedicada a ela, e assim, não interferiu em nada no meu trabalho, né, no sentido de que sim, eu tinha que sentar, ser adulta e fazer o que tinha que ser feito, principalmente as urgências, mas também eu tive total liberdade para viver esse momento com ela, numa semana, né, de não estar ali, pegar atestado, vou ser retaliada, tem que entregar urgência. E tem um ponto que eu estava conversando agora com uma outra amiga, que é Mariana, eu disse assim, é uma ilusão da gente. Acho que a gente cresceu nessa ilusão de que, pelo menos assim eu digo, estruturalmente, né, de que está trabalhando, não está trabalhando, não está trabalhando, do ponto fixo de largar. Mas a gente conversando, ela hoje ocupa já um cargo alto numa empresa, ela fez administração, e a gente dizendo, eu acho verdadeiramente que independente de ser autônomo, seletista, se você tem o cargo alto, você não vai largar. Não vai, total. Você vai ter aí, talvez, as suas férias, sim, os 30 dias. Não vou estar sentada no computador. 30 dias no ano, né? Não vou estar sentada no computador. Mas o telefone vai tocar. Porque você já ocupa um cargo que demanda de você, entende? Então, assim, isso me tranquilizou muito. Porque eu não só não estou sentada os 30 dias, ou seja, eu tenho muito mais férias do que os 30 dias, como também era a ilusão de que eu achava que o problema era ser autônomo, que eu estaria ali, digamos assim, manejando mais o telefone, e não é verdade, né? Qualquer outro cargo alto, por mais que você esteja de férias, feriado, final de semana, às vezes lhe demanda. A verdade é que quando você trabalha para alguém, o seu tempo ele é vendido, né? Via de regra, nas 8 horas diárias de trabalho, então você vende todo o seu tempo por um salário, às vezes baixo, às vezes um salário de 3 mil, 4 mil, às vezes um salário alto de 20, 25 mil, mas você está vendendo todo o seu tempo. E quando você ocupa esse cargo, você está vendendo também o seu tempo livre, porque as pessoas precisam de você. Sim. Então, a situação de necessidade das pessoas de não saberem como gerir, como fazer, como responder, sem você ali, é justamente por isso que você merece um salário mais alto. Não por estar vendendo todo o seu tempo, mas porque você ocupa uma função tão de confiança e que ela é tão diferenciada do restante, você tá numa posição acima das pessoas que você gere, que você lida, que você está sendo melhor remunerado. Então, na verdade, toda construção de carreira que você vai melhorando e você vai progredindo, ela te exige. Ela te exige ou gerenciamento ou você abdicar de alguma coisa na sua vida, sabe? E eu acho que hoje eu consigo ver, né, com muita terapia, que era realmente uma imaturidade.
E acredito muito de uma questão estrutural que eu cresci, né? Achando que era assim. Hoje é isso. Eu olho e faço, meu Deus, ai, que bom. Tipo, eu tô conseguindo viver todos os dias. Eu sempre falo também no meu Instagram que esse é o meu maior salário, né? Que é o tempo. Não teria sentido. A gente anda bem juntinhas de mão dada nesse tema, né? Nessa questão, que não teria sentido ganhar dinheiro, mas não viver. Não teria sentido ganhar dinheiro, mas sacrificar todas as minhas horas, eu não poder estar com minha filha no momento, né, principal. Eu não falo nem só da minha filha, mas falo, tipo, dos meus pais, do meu avô, né, da minha avó. Falo de mim mesma, eu sempre digo, eu sou Marcela, ser humana, eu sou gente, eu vou precisar, tipo, descansar, vou precisar fazer uma coisa por mim, fazer uma unha, ir no salão, fazer uma coisa que eu gosto. Então, assim, esse é o meu maior salário, porque realmente nada paga. E eu digo sempre, nada paga o privilégio de poder estar. Então, você está lá presente, mesmo que muitas vezes tendo que dar um feedback no WhatsApp, mas você está presente, né? E tudo redondinho, digamos assim, fluindo no escritório, isso todos os dias, de segunda a segunda. Exatamente. Eu sou muito apaixonada, assim, por esse tema. Não por organização, né? Que infelizmente não é meu forte. Mas aí, valeu, Duda. Ela é a responsável por essa parte. Mas por isso de gestão, de crescimento, de você entender, de uma perspectiva até de autoajuda, que você não larga. Mas o benefício que você tem, ele é muito maior do que um... Sim. Beleza, 30 dias de férias, massa. Tu vai ficar 30 dias de férias ganhando 3 mil reais. Pra tu tá valendo a pena? Eu não sei, pra mim não vale. Sim. Eu prefiro não largar hoje e ter a vida que eu levo do que ter 30 dias sem o salário tocar, se eu for funcionário de algum escritório. E o meu salário, enfim, empatar ali com minhas despesas e olhe lá, né? Porque, assim, na verdade, quanto mais você ganha, maior o seu padrão de vida, você vai crescendo aí também no padrão, né? Um ponto que a gente pode esclarecer aqui também nesse episódio é a questão de precisamos de tudo para começar e de ter essa organização. Eu, respondendo por mim, eu digo que não. Eu preciso do meu computador, do meu celular, né, de ter o token, que a gente precisa acessar o PJE, mas eu digo que tudo meu funciona em planilha, gente. É planilha, eu não sou a ninja da planilha, não, viu? Como eu disse assim, eu sou analfabeta tecnológica. Uma jovem senhora. Eu sou uma jovem senhora. Eu sou de humanas, então, assim, não tenho, né, aquela coisa mirabolante de fazer planilha. Mas eu tenho uma planilha que funciona para mim. Eu sempre digo, a planilha, o sistema que você vai usar precisa ser algo que funcione para você, né? Não adianta você estar se colocando numa regra que tem que ter tal sistema, você não está funcionando. Então, assim, tem que ter funcionamento para você e tem que fluir. E não estar, digamos assim, desorganizado, né? Como eu digo, é muito mais fácil crescer na organização. Muito mais. Porque quando você vê, você já cresceu. E aí, você vai parar para organizar tudo? Né? Esse foi um erro que eu fiz demais. Essa fala é muito legal, porque quando eu comecei a advogar em imobiliário, porque eu tinha muito cliente, era muito repetitivo, porque tipo, atrasava uma obra, era tipo 50 clientes no mesmo empreendimento. Aí eu não organizava nada, porque eu falava, bom, tá tudo no processo, né? Não tô anexando tudo nos autos, tá tudo nos autos. E aí muitas vezes até o contrato no horário eu botava nos autos, mas de repente eu ia perdendo o contato daquele cliente, porque eu não organizava nada. Então eu não tinha cópia. Aí aquele cliente, fulano falou comigo, mas quem é fulano, meu Deus? Aí a esposa... Cacete, mas é a esposa de quem, velho? Aí não conseguia me lembrar, e eu não tinha nada organizado. E não tinha planilha, não tinha contato, aí perdi o número de salário da pessoa, aí o cliente sumia no universo. Eu tenho vários clientes que sumiram no universo. Gente, se vocês estiverem vendo esse episódio, fala comigo que eu vou dar satisfação do seu processo. Mas tenho vários que simplesmente eu perdi porque não tinha o mínimo de organização. Tuas planilhas, tu organiza como? Eu tenho uma planilha financeira, né? Ali eu entendo o que é lucro, qual é o gasto, as parcelas que ainda vão entrar em algumas ações que tem o parcelamento. Eu já tenho uma planilha também de ticket médio, ali eu atualizo todo ano, que já sei, tal ação é isso, vou cobrar isso, vou cobrar aquilo. Tem uma planilha que eu digo que é de acompanhamento processual, ali tem as informações do processo e o status que o processo está. Tem uma planilha de prospecção, tá? Então, assim, e tem duas, viu? Clientes, digamos assim, que eu quero prospectar e os clientes que estão em fechamento. Tenho também uma planilha de redação e ainda uma que eu digo que não, tenho mais duas. Uma que eu ia falar que era de jornada do cliente. Ali tem informações do cliente, qual é o meu vínculo com ele, para eu manejar essa jornada dele no meu escritório. E tem uma que é de processo encerrado. Então, porque
ela precisa sair desse meu fluxo de planilha, que são processos em andamento, e eu preciso saber que esses processos existiram, que foram meus, né? Pra eu poder, acabou já esse processo dessa pessoa, mas tá aqui, o número era esse, essa pessoa veio de tal, aconteceu isso, tá arquivado, não tá arquivado. Enfim, eu tenho essas planilhas e, como eu falei, gente, você não precisa ter dinheiro para você se organizar. Rapaz, mas peraí, vamos trabalhar junto o expediente lá em casa. Eu vou. Eu digo, dá pra você Tá começar, muito bem. pelo menos assim, quem tá começando principalmente, que não tem um fluxo enorme. Então, assim, você consegue, não precisa já ter o dinheiro X pra poder contratar tal sistema, entende? Porque muita gente fica, não vou me organizar porque eu não tenho dinheiro ainda, porque eu não consegui fechar nenhum contrato. Não, gente, vamos usar de recursos gratuitos, né? O WhatsApp é gratuito. Já começa daí. Você pode fazer mensagens, padrões, isso facilita muito. Então, eu tenho um grupo comigo, né? Eu tenho um grupo comigo. Eu tenho também. Que é de advocacia. E ali eu já tenho as mensagens de ticket. Já pego, personalizo um pouquinho, mando pro cliente, dá um ar de mais formalidade. Muitas vezes também eu tô aqui passando, é para tal demanda, eu cobro tanto e tal. Mas, enfim, às vezes já agiliza. Muita gente também usa o Trello, né? Já ouviu isso falar? Rapaz, eu já baixei, não consigo Todo entender mundo tá nada. falando do Trello hoje em dia. Eu não entendi nada, eu deixei pra lá. Eu ainda confesso que eu não migrei pro Trello. Acho que talvez vai ser uma coisa que eu vá me apaixonar por eu amar a organização e por tanta gente falar bem. Mas hoje funciona pra mim lindamente a planilha. Eu digo que eu já tô tão manejada nesse fluxo que talvez agora eu não tenha que interrompê-lo para ir pro Trello. Mas é isso, você tem sim recursos gratuitos para conseguir se organizar, e eu acho que o que falta realmente é isso. Vai ter gente que tem a aptidão de conseguir olhar aquilo ali e já gerenciar na organização. Tem gente que não, porque não tem essa personalidade mesmo, e é natural, cada um é de um jeito. Aí você basta ter, digamos assim, uma luz de como organizar, que você organiza, e dali você só vai manejando, né? Eu acho que essa organização, assim, atua porque você é da sua personalidade, você é uma pessoa organizada. Mas você começar com planilha, PJE e o celular, e uma coisa importante é o backup, né? Fazer o backup das informações no computador. Socorro. Então, principalmente o que não vai para os autos, então, o contrato de honorários. Acho que o PJE hoje também está aí com muita coisa de documentação. Mas você subir na nuvem, você botar no backup, contrato de honorários, eu perco demais. Eu perco demais esse contrato de honorários. Não faço o que eu faço. Aí, esses dias eu falei para a Duda, né? Que trabalha como controle lá no escritório. Duda, vamos bater aí, porque ela alimenta o sistema, né? Só que eu nem entro no sistema e eu não acho essencial, mas Duda alimenta unicamente, a única função do sistema é guardar esses contratos honorários, que poderia ser feito numa nuvem, poderia, mas a gente faz no Horus. Aí ela vai lá, aí eu, letra A, tá aqui os contratos, letra B, tá aqui. Ela vai subindo um por um. Eu parei na letra F, tem uns 3 meses que eu não voltei. Mas assim, as pessoas se perdem, porque a gente acha que talvez seja uma coisa mais rápida. Porque às vezes o processo está lá, demora. Eu tenho o processo imobiliário, que a empresa entrou em recuperação judicial, aquela confusão, que tem 10 anos, vai sair agora. Eu não tenho mais o contrato de honorários, muitas vezes não tenho nem o contato do cliente, não sei nem quem ele era mais, quem é essa pessoa, não sei, não tenho mais contato. E se eu tivesse feito essa organização só de planilha de contato com o cliente e backup dos contratos honorários, hoje já teria salvado aí muita preocupação na minha vida. Exatamente. E aí, como eu digo, é o básico, né? Você não precisa estar pensando em milhões e milhões de coisas para estruturar e para conseguir ter uma mínima organização. Não precisa. Você fazendo o básico já está evitando muita coisa, né? Mas é isso. Eu acho que é muito importante ter essa gestão. Não só processual, até porque a gente sabe, né? Não adianta só dar entrada no processo. O processo, ele precisa andar, né? E às vezes você vai ter que se esforçar para isso. Exatamente. O processo precisa andar e o advogado, ele precisa ser diligente. O cliente, ele não é só um cliente, ele não é só o valor em termos financeiros, então precisa, sim, ter uma expectativa e uma organização de jornada dele no escritório. Você precisa ter uma gestão financeira para saber o que vai entrar, o que não vai entrar, quais são as perspectivas dos próximos meses, o que eu estou ganhando mais, então o que é que eu vou prospectar mais. Você fala muito que é tipo, o lucro é justamente o tempo gasto naquela demanda e o que recebeu, então... você consegue visualizar mais quando você tem essa organização ali, né? Eu sou muito de escrever para eu visualizar. Então, eu preciso ter essas planilhas e essa organização. É muito bom você ver 2 situações, assim. Uma é isso que você falou exatamente. Quando a gente fala em reajuste, por exemplo, ele é muito rentável para menos tempo. Já me perguntaram assim, mas família, tipo, você não cobra tão barato. Não é rentável quando você cobra ali 8, 10 mil?
a questão não é que o dinheiro seja pouco. É muito dinheiro para quem paga, mas às vezes é pouco para quem recebe diante da demanda, da duração do processo. E você fazer a conta fechar entre o cliente querer pagar e poder pagar, que muitas vezes também não pode, e você gerir aquele processo, muitas vezes numa confusão, um litígio muito grande por muitos anos, a conta acaba não fechando. Ah, você recebeu 10 mil, foi bom? Foi bom, mas será que valeu a pena 5, 6 anos de tanta litigiosidade e um cliente que demandou tanto porque ele está muito vulnerável? Não sei, junto de reajuste, eu até falei isso recentemente, quando você pensa em uma demanda rápida, que é documental, que é matéria de direito, que não vai ter audiência, não tem litigiosidade, talvez não tem nem, a maioria das vezes não tem nem um liminar, e você pensa, vai faturar 20, 25, ainda que você fature menos, fature 10, mas é 10 mil que você não fez, não teve um sofrimento grande. Então, é muito mais rentável que as outras áreas por causa disso. E outra situação é essa da planilha de faturamento. Isso mudou muito. Na época que a Edivane, que estava lá no escritório, que ela implementou isso, e a gente atuava, hoje em dia, 90% é saúde suplementar e 10% é o resto. Mas nessa época a gente atuava mais pulverizado, assim. E aí a gente pegou essa planilha e viu, peraí, mas com a área de saúde suplementar a gente faz menos esforço e fatura 3, 4 vezes o que as outras áreas faturam. Ainda que o número de demandas não seja tão diferente, mas saúde suplementar é muito mais rentável. E foi nesse momento que a gente decidiu, naquela época, investir esforço nisso, sabe? Exatamente. Eu falo, a planilha financeira e a planilha, digamos assim, planilha no sentido figurado, mas é a organização financeira e a organização da prospecção, elas são entrelaçadas. Porque você observando o que você fatura mais, o que você lucra mais, o que é mais rentável para o seu escritório, seja em termos de tempo, em termos financeiro, em termos de trabalho naquela demanda, você vai saber qual é o cliente ideal para prospectar. Então, assim, tudo está entrelaçado, sabe? Então, acho muito importante toda essa organização. E não é só para quem já tem aí, digamos assim, centenas de processos, mas para você que está começando. Repetindo, é muito mais fácil crescer na organização do que você depois parar, voltar para organizar, vai deixar o barco andando, entende? Então, assim, você vai estruturando o seu negócio. Então, eu acho que é isso. Se a gente pudesse dar um conselho pro pessoal, seria comece do começo já se organizando, né? Sim. Tenha o básico, pelo menos planilha, PJE e um backup do que você tem, dos contatos dos clientes, e comece. Comece, gente, porque a sua vida não vai mudar se você não começar. Eu digo isso rindo e chorando, porque é uma realidade da vida adulta. Sorrindo. Então, é isso. Esse é mais um episódio do podcast Direito ao Ponto. Sigam a gente no canal, se inscrevam no canal, né? Não é seguir, é se inscrever no canal, sigam no Instagram. Curtam, compartilhem, dê seu like, curtir. Dê seu like. Eu acho que é isso. Enfim, nossas redes sociais são @podedireitoalponto e @marcela_anes. E @irisnovaes.tv. É isso, valeu, pessoal. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.